Queridos irmãos, tem pessoas na terra que a gente admira as pessoas. Existem jovens notáveis, adolescentes. Na Bíblia, de vez em quando, a gente destaca algumas pessoas que se notabilizaram pela sua fé, por algumas atitudes, por perseverar. E ainda hoje a gente tem pessoas que a gente olha até como referência em algumas áreas, né, na vida. Você, quando olha uma pessoa que insiste, uma pessoa que não desiste, uma pessoa que batalha por aquilo que quer, né? Às vezes pode ser também interpretada, mas você admira. E na Bíblia tem um capítulo todo chamado Os Heróis da Fé. Todas essas pessoas. E vocês sabem que esses homens eram tão notáveis que o autor de Hebreus disse que esses homens não eram dignos. Homens dos quais o mundo não era digno, melhor dizendo. Homens dos quais o mundo não era digno de ter esses homens passados aqui na terra. Homens de Deus. Uma certa vez eu ouvi um colega na repartição, não é evangélico ele era de uma linha de outro tipo de crença. Ele dizia assim: ô pastor, a gente às vezes fala com essas pessoas, mas essa pessoa não é digna de estar no nosso meio. Eu ficava olhando para ele, não é digna. Eu dizia assim, nenhum de nós somos dignos, mas eu entendi o que ele quis dizer. São pessoas que ele tinha uma visão, e realmente algumas delas eu até entendia porque eles diziam isso. Mas existem pessoas que você olha, assim, que bênção, né? E na Bíblia tem esses irmãos. Esses heróis, alguns deles não têm nome. Deixa eu dizer para você, porque você pode pensar logo em Abraão, Isaac e Jacó, mas outros nomes que não têm nome. A Bíblia diz assim, ó, esses homens apagaram a força do fogo. Eu posso até lembrar de Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? Esses homens escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, da fraqueza, que eram homens fracos, mas tiraram força. Você olha assim a história de algumas pessoas que venceram na vida, quando você vai escutar o testemunho, uma maior batalha, a pessoa não desistindo, da fraqueza tiraram força. Aí diz assim, ó, eles na batalha se esforçaram, puseram fugir do exército de estranhos, e começa a falar de algumas mulheres. Aí tem algumas curiosidades desse texto de Hebreus, depois eu digo a você, é o capítulo 11, assim, mas no geral, Deus colocou uma palavra no meu coração hoje, para hoje à noite, e eu queria ainda tocar nesse assunto sobre essas pessoas. Eles experimentaram escárnios. Você sabia que tem gente que escarnece da gente, fala mal, critica, e essas pessoas também receberam. Jesus Cristo chegou a dizer na bem-aventurança: bem-aventurado vós quando vos perseguirem e disserem todo mal contra vós. Pode dizer, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. A música que irmã Silvinha cantou, diz que está na luta, tal, mas ore e não desista, ore e busque, se ajoelhe, porque a gente vai encontrar pessoas que realmente não vai te aprovar. Diz que esses homens eram reprovados. Olha o que esses homens sofreram. No capítulo 11, versículo 37 de Hebreus, diz: foram apedrejados. Presta atenção. Você conhece algum personagem da Bíblia que foi apedrejado até a morte? Conhece alguém ou não? Algum? Lembra o nome dele? Muito bem, pastor Alessandro. Aqui os irmãos, Estevão foi apedrejado e viu o céu aberto, mas fiel. Que diácono, hein? Era pedrada em cima daquele diácono, literalmente, e ele olhando para Jesus, não abandonou a sua fé. Aí o autor diz aqui: esses homens foram apedrejados. Tem mais, a gente falou de Estevão, mas tem mais. Cerrados. Quem foi cerrado? Aí tem a tradição que fala de pessoas que tinham um instrumento de tortura que serrava ao meio. Cerrados, versículo 37, tentados muitos, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados. Vocês lembram de João Batista, a roupa dele, a veste dele, né? Diz mais, eram desamparados, escuta bem, esses heróis da fé, aflitos, maltratados. E a Bíblia finalmente diz: homens dos quais não era digno, o mundo não era digno. Eles andavam errantes pelo deserto e montes e pelas covas, cavernas da terra, e todos eles, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. É forte isso aqui, porque tem coisas que eles receberam, não alcançaram aqui, mas eles assim, ó: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito,
para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Tem coisas que você não viu, mas você orou tanto, vai acontecer na vida do teu neto, você sabe disso? Teu bisneto, Deus vai operar na vida da família. Mas depois que eu vejo essa galeria de heróis na fé, lá começando até com Abel, e começando com tantos outros que foram chamados por Deus. Hoje eu ouvi o pregador Alexandre Chimene falando sobre homens que Deus elogiou, e ele destacou Jó, né? Um homem que Deus... Você sabia que Deus gostava de elogiar? Elogiava. Tu viste meu servo Jó? E ele disse ao diabo, é parada não? O diabo que investiu, tu viste meu servo Jó? Porque não há homem na terra como ele. Eita! Ele deu um elogio também, Jesus, a João Batista, disse que o nascido de mulher, não houve nenhum semelhante a João. Deus olha para mim, para você, ele faz algum elogio, como é que você acha, mais ou menos? Não é? Porque Deus olha para cada um. Ok? Interessante que nesse capítulo 11, todinho de Hebreus, fala desses homens e de mulheres também. Você vai notar o texto falando de mulheres que foram notáveis, que realmente são pessoas que tiveram uma vida com Deus, andaram com Deus e não foi fácil. Porque geralmente hoje existe uma linha teológica que diz que crente não tem problema. Isso é mentira, viu? Porque nós temos, eu estava falando de Alexandre Chimene, que estava elogiando Jó, não foi isso? O Jó que diante de Deus, Deus dizia, eu conheço esse meu servo, é um homem temente. Deus conhece você e conhece a mim, conhece nossas falhas, nossos limites, nossas fraquezas. Deus conhece tudo sobre mim e sobre você. Mas eu queria dar um destaque a 3 versículos, o capítulo 12, que é a sequência, versículo 1, 2 e 3. Agora sim, eu queria que colocasse aí esses 3 versículos, uma brevíssima meditação. A gente ainda vai ouvir um louvor nesta noite, mas eu queria ficar com essa palavra. Depois de tantos testemunhos de homens, aí aqui o autor é desconhecido, de Hebreus, nós não sabemos quem é, se foi Paulo, se foi Apolo, se foi algum dos escritores, mas olha o que ele diz. Portanto, dando continuidade ao capítulo 11, portanto, ele começa assim, o capítulo 12. Nós também, eu e você, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quantas testemunhas nós estamos vendo, rodeado desde Abel, homens e mulheres que andaram com Deus. Ele diz assim, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado que está bem pertinho da gente, nos rodeando. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2, observe. Olhando não é para Abraão, nem para Isaac, nenhum herói da fé. Ele diz assim, olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Versículo 3, toda a igreja leia comigo, do jeito que tem na sua Bíblia, você leia comigo, vamos lá? Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vosso ânimo. Deixa eu dizer uma coisa a você, olha para mim aqui, vocês pastores, liderança de diácono, não desanime por nada. Não desanime, você que está em casa, nada de desânimo.
Não desanime, porque Jesus Cristo não desanimou nada. Nada de desânimo. Amém? Estão compreendendo essa palavra? O texto diz: considerai tudo isso, as contradições, oferecendo tanto amor e recebendo em troca a ingratidão. Mas ele suportou a cruz. Se tem uma coisa difícil, Cristo chegou até a dizer: se possível, afasta de mim. Pô, não foi? Esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Sabe por que Jesus Cristo suportou a cruz? Por causa de mim e você. É bom a gente refletir, para que não enfraqueçais, para que não desfalecendo em vossos ânimos. O versículo seguinte diz assim: ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Queridos irmãos, esse texto tem uma seguinte mensagem. Nesta noite, uma reflexão. A carreira que nos está proposta. Deus tem algo na minha vida e na sua também. Tem uma carreira proposta. O apóstolo Paulo terminou a carreira dele dizendo assim: eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira e guardei o quê? A fé. Observe que a gente falou sobre fé, o capítulo 11 todo. Então, a vida cristã, eu poderia dizer aos irmãos que não é algo estático. A vida cristã é uma vida dinâmica. Fique desconfiado de crente salvo em Cristo, muito parado, não tem nada para fazer, não tem alma para ganhar, não tem um telefonema para dar. Hoje eu conversava com um irmão, ele já foi membro dessa igreja, ele é advogado, e hoje eu conversava com ele: eu estou no escritório, mas estou aqui bem e tal. Eu falando com ele que ele tinha feito um pedido de oração sobre a enfermidade, que ele estava enfrentando alguma dificuldade. É possível que ele esteja me escutando? E ele dizia assim para mim: pastor, eu estou tão bem, eu sei que são as orações, eu estou me sentindo cada vez melhor, eu estou muito bem mesmo. Inclusive, essa semana eu fui fazer uma visita com a minha esposa, e cheguei naquela casa, encontrei uma mulher mais doente, muito mais. Eu estou bem, uma situação. Essa mulher estava tão doente que ela dava 7 convulsões por dia, e caía, aquela agonia. E ele disse que chegou lá, ele disse que nunca pregou, e ele disse assim, naquele momento que veio aquela dificuldade levou ele para o altar, aquela dificuldade levou ele para falar mais com Deus. Você sabia que os desertos que aparecem na nossa vida é para a gente descer mais, é para a gente buscar mais a Deus? E ele disse que quando chegou naquela casa, ele começou a falar para ela: olha, a senhora está bem. E a mulher doente, ele falou: a senhora está bem, olha, eu digo, vai ficar melhor ainda. E Deus mandou aqui, eu não sou pregador, mas eu quero. Aí começou a falar para aquela mulher. E ele ligou para mim hoje impressionado, falei: pastor, eu dei aquela palavra pela fé. Eu nunca fui de chegar na casa assim, eu e minha esposa, mas a mulher não caiu mais, nem deu convulsão, e Deus fez um milagre. Queridos irmãos, o que importa muitas vezes, a gente fica esperando, achando que a missão é do pastor, achando que a missão é dos heróis da fé, mas depois ele vai falar de homens e mulheres que o nome não está escrito aqui, mas que foram usados por Deus. Deus quer usar você ali onde você trabalha. Agora tem uma coisa: o caminho para o céu é difícil, viu? Jesus Cristo que era estreito. Alguém achar que a vida cristã é fácil? Não é. E se alguém disse para você que é fácil, não. Tem embaraços, tem coisas que é que lhe pedir, vai aparecer dificuldade no meio do caminho. Eu conversava hoje com a diaconisa no culto matinal: pastor, bem que o senhor falou, quando a gente recebe uma vitória, daqui a pouco vem uma luta, e a vida é assim. A gente só vive, sabe, irmão? Todo mundo aqui já tem história de sofrimento. Eu acredito até os mais novos têm história de que já sofreu, já sentiu dor. Disseram que o sofrimento, ele é muito democrático, vai para todo mundo. Todo mundo sofre, todo mundo passa por lutas. Uma galeria de heróis da fé que sofreram, que foram cerrados ao meio, que passaram por aflição, foram escarnecidos, e a Bíblia chama de heróis. Homens que o mundo não era digno. Há muitos degraus para a eternidade, alguém já disse. A cada passo que a gente dá, a gente vai vendo muita coisa. E quem achar que vai ter uma vida cristã leve, primeiro que a gente tem muitos inimigos, o mundo. O apóstolo Paulo fala de lutas constantes que a gente tem. E você contra você mesmo. Quantas vezes você quer pensar, não, e você luta consigo mesmo? A gente já fez um estudo sobre isso. Então aqui fico pensando que o crente, eu vi alguém em um comentário, que o crente, o servo de Deus, não é o mar morto. O crente é aquele mar agitado. Você sabia, aquele Tiberíades? Ele não é o mar morto não, o mar morto é aquele parado. Não tem onda nenhuma. Até é ruim praia assim, piscina. Tem gente que gosta do negócio quando está agitado. A vida do crente é uma vida, às vezes, de muita agitação.
Você sabia disso? Não. Lutas. Agora você não se rende, você olha para Jesus, você não se embaraça, você tem uma visão, você tem uma missão. Então, queridos irmãos, sabe quem nós somos, eu e você? Nós somos Israel de Deus. Já deixamos para trás o Egito, o velho Egito. Nós somos agora nova criatura. Estamos caminhando para Jerusalém. E essa caminhada não é fácil. Cada vez que Jesus caminhava, ele via sofrimento. O apóstolo Paulo teve essa visão. Ele via a morte, ele via... Os irmãos até choraram, mas era luta. Ele disse, eu tenho que ir até o final. Você não desista. Se a luta está grande, fique certo que Jesus está contigo nessa batalha. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não tem vida fácil, cristã. Desconfie de crentes que têm tudo fácil. São muitas lutas. A gente canta dele. Temos por lutas passado. A gente fala sobre isso, né? Quem é que não passa por lutas? E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, de um atleta do Senhor. Estamos correndo no estádio da vida para alcançar a coroa incorruptível. E temos que deixar muita coisa para trás. Cristo falou sobre isso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quantos desejos a mocidade tem? A Bíblia fala, cuidado, né? Lembra-te de Deus no dia da tua mocidade. E você afasta do teu coração aquilo que não agrada ao Senhor. Porque Deus vai pedir conta de tudo ou não vai? O apóstolo Paulo falando para a igreja de Éfeso, ele diz assim, olha, vem uns dias maus. Fala dias difíceis que a gente tem que passar. Então, primeiro lugar que ele fala aqui, em primeiro lugar, eu quero falar 3 pontuações nesses 3 versículos. Primeiro, o apóstolo Paulo diz, aliás, o autor desse livro diz assim, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço. O que é quem está embaraçando você? Se você tiver algum embaraço, não está vindo mais para a casa de Deus, não lê mais a Bíblia, tem que se deixar esse embaraço. Ele disse assim, desembaraçando-nos. Deixa o embaraço. Por que você era tão animado antes da pandemia? O que aconteceu? O que é que está impedindo você? Olha, a gente tem que deixar aquilo que nos torna vagaroso. Se você está num relacionamento que não tem mais Bíblia, que não tem mais oração, nem desejo para a igreja, cuidado que isso aí não é de Deus não. Pode acontecer isso. Depois que eu tive aquela amizade, eu conheci aquela pessoa, eu deixei de ir para a igreja. Cuidado com isso. Eu pedi a Deus um emprego, esse emprego... Tem gente que ora a Deus pedindo um emprego porque precisa, mas que esse emprego não me deixe deixar a tua obra. E diz até a Deus, eu queria trabalhar tal dia, tal hora, porque eu quero ir para a tua casa de oração. Eu já vi testemunho assim. Então cuidado, o mundo de hoje corre muito. A correria é constante. Mas para a igreja, as coisas são muito devagar às vezes, na casa do Senhor. Eu perguntei ao irmão, conhecia ele nesse ministério, como é que vai na igreja? Pastor, não vou mentir para o senhor não, estou devagar, viu? Disse, como é que vai lá teu comércio? O meu comércio está bombando, eu estou correndo todo dia para a igreja. Estou vindo não, pastor, eu preciso melhorar. E como é que está aqui o movimento dos carros? Pastor, eu fui o destaque do mês, vendi muito carro. E lá na igreja, está indo para a escola dominical, já voltou aqui? Parece que já voltou, está fazendo o mesmo, mas cadê tempo? Tem muitas pessoas que não já têm tempo para Deus. Tenha cuidado com isso. Tem que tirar todo embaraço. Coisas que aparentemente pequeninas podem atrapalhar o bom rendimento na sua vida, ou na minha vida também. Na vida cristã é preciso que a gente deixe as coisas que atrapalham. Diz que aquele cego jogou aquela capa e foi para Jesus. Tem coisa que a gente tem que abandonar. Tirar todo o atrapalho. Se essa relação que está acontecendo com você, sabe, está atrapalhando a obra de Deus, você começa a refletir sobre isso. Tem coisa que vem pesado, nos pesa, o autor diz. Quando fomos a Cristo e aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador, deixamos em seus pés o nosso fardo. Foi assim ou não? Vinde a mim, todos vós que estáis o quê? Cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. A gente colocou aos pés de Cristo. Vem deixar os teus fardos pesados aos pés de Jesus. E a gente precisa deixar isso. Tem coisa que está atrapalhando nossa mente. Isso pode acontecer com qualquer um da gente. Um emprego, uma relação, como já falei. Alguma coisa que está acontecendo e você precisa voltar ao primeiro amor. Eu vejo isso lá em Apocalipse. Há muitos crentes que ainda não se libertaram do fardo
estão carregando fardos pesados e não sente a necessidade de se voltar para Deus. Há uma necessidade. Olhe para você, o cansaço, eu não tenho mais tempo. O que é que estamos fazendo tanto que já não temos mais força nem vigor para fazer a obra do Senhor? Cuidado, eu já ouvi um comentário que dizia assim: tudo que você tem, tudo que está atrapalhando a obra do Senhor, cuidado com isso. Isso pode ser um empecilho. Isso pode ser levar você ao fracasso espiritual. O apóstolo aqui diz que o pecado nos assedia. Observemos 4 ideias, pelo menos ele fala aqui, 4 ideias. O pecado que se agarra firmemente em nós, na Bíblia, na linguagem de hoje. O pecado que quer se agarrar com você. É uma luta constante. Você não quer ter um expoente da reforma, que ele diz que ele se mutilava mesmo para ver se esquecia tanta coisa que tormentava a sua mente. Já não dorme mais, não é pensando em Deus. A falta de sono é outros problemas. Isso deixa muitas vezes a gente fora da oração. O pecado nos envolve, também está na Bíblia de Jerusalém. Pessoas envolvidas com o pecado. A Bíblia diz que devemos deixar todo embaraço, tudo aquilo que está atrapalhando. Preste atenção nessas 4 traduções: o pecado que nos envolve, o pecado que nos enrosca, pecado tão fortemente que os nossos pés não conseguem mais andar. Tem uma Bíblia que fala sobre isso, Novo Testamento vivo. O pecado que tenazmente nos assedia, tradução Almeida também fala sobre isso. Ele não quer desistir, está ali perseguindo. Aliás, a gente fala em tentação, o autor aqui fala: Cristo foi tentado, quanto mais eu e você. Cuidado para não tirar a visão, porque a ideia do diabo é querer acabar comigo e acabar com você também. Você fica, sabe, às vezes com raiva, guardando mágoa no coração. Pede para Deus tirar isso, é o pecado, e vai impedir o crescimento da gente. Como é que eu posso cantar? Outro dia eu ouvi uma reportagem, eu acredito que muitos aqui ouviram, daquela cantora Flor Diniz, que é aquele caso ainda, quem matou o esposo, e o repórter ontem dizia, ela, antes de praticar a morte, estão chegando à conclusão que foi ela que matou o marido. Diz que um dia antes ela estava na igreja louvando e fechando os olhos, fazendo assim, ó. Aí veja o que foi que o repórter foi ver. Você sabe que passa mesmo. Está na igreja, está cantando, está pregando e sai daqui para pecar. O pecado que agarra, o pecado que destrói. E o pior, quando a gente acha que não é mais pecado, vê um esfriamento. Teve uma oração que o salmista disse: Senhor, quem pode entender seus próprios erros? Expurga-me daqueles que me são insensíveis, são ocultos, eu não consigo ver mais. Está pecando, a igreja está acontecendo, é como Davi, o exército de Deus em guerra, a igreja em oração, em casa dormindo. Tem pessoas que dormem o tempo todo. Eu liguei o rádio, sempre eu ligo o rádio para escutar uma mensagem, aí lá na evangélica tem assim: o preguiçoso diz. Veja o que é que o preguiçoso diz. A mensagem começou, nem pude assistir, que eu tenho que descer. O preguiçoso diz: eu não vou não lá fora não, que tem um leão solto. Vê a mente dele, não quer nem sair porque diz que tem um leão solto, vai me pegar. A gente tem que reagir, a gente tem que fazer alguma coisa, temos que buscar o Senhor enquanto a gente pode. Se aquela mulher do fluxo do sangue não colocasse seu coração, eu vou tocar nas vestes dele, não teria aquela história na Bíblia, 12 anos, mas o sangue estancou, ela foi curada da hemorragia, porque ela saiu, ela enfrentou a multidão e foi abençoada. Como é que eu posso querer que estanque a minha hemorragia que eu não saio do canto? Como é que eu posso receber salvação na minha casa quando eu subo numa árvore para ver Jesus? Você percebe que tem uma ação do homem, e Zaqueu deu preferência a isso. Tinha muita coisa, mas ele sentiu o desejo, ele queria ver Jesus. E quando a gente quer ver Jesus, aconteça o que acontecer, a gente vai lá e canta e adora Ele. Ele era de mal dos patrícios, ninguém gostava dele. Ele era de baixa estatura, rico, mas ele falou: vou subir na árvore. Ele se antecipou para ver Jesus e ter vitória. Queridos irmãos, o texto fala que a gente tem que ter perseverança. O corredor cristão, ele usa aqui a figura de um atleta. O corredor cristão, o atleta cristão, para ser bem sucedido em sua carreira, ele precisa desembaraçar-se. Ninguém corre com peso, tem que deixar tudo. A roupa é mais leve possível, sabia disso ou não? Para você correr, mais leve possível, você tem que deixar o peso. Correr com peso ninguém aguenta. Então aqui, ele diz aqui, olha, há
algumas coisas na vida de alguns que estão embaraçando. Se você pensar aqui na mensagem, você está em casa, o que é que está embaraçando você, que você não tem mais alegria, não chora mais em oração, sentindo a presença do Senhor? Por que será? Por que será que a gente está fazendo seleção de quem gosta e seleção de quem não gosta? Vendo que na Bíblia diz que Deus não faz seleção de pessoas, mas a gente elege quem a gente quer e rejeita aquele que a gente não quer. E acha que isso está agradando a Deus, passa tempo e tempo no Evangelho, está cantando lá, e Jesus, até a música dela, no outro dia, chega em casa, vai matar o esposo. Estou dando um exemplo aqui, está acontecendo muito essas coisas aí. Tem uma vida que não é compatível com aquilo que se prega, com aquilo que se diz. Tem suas preferências. Queridos irmãos, eu estava vendo aqui esse texto, os pés ainda estão presos, enroscados nas malhas do pecado. E aqui ele diz assim, que todos nós devemos desejar ser um atleta livre, desimpedido, solto e desembaraçado. Você vai livre. A Bíblia diz que você vai botar uma oferta na igreja. Lembra esse texto? Se você lembrar que tem alguma coisa com seu irmão, você deixa a oferta, não coloca, vai lá, volta, e depois você que se reconciliar, aí você coloca a oferta. Tem gente que acha porque entrega o dízimo, Deus é o dono do ouro, o dono da prata. Ele não precisa nem do meu dinheiro, nem do seu, ele é dono de todas as coisas, a obra é dele. Ninguém impressiona Deus com tuia de dinheiro que coloca não. Deus nunca se impressionou com isso. Lembra da pobre viúva? Deus ama a sinceridade, a retidão, quem faz a obra dele com amor. Eu fui e coloquei o dízimo, tu coloca o dízimo, mas fala mal do teu irmão, fala mal da tua irmã, tu vive fazendo coisas erradas, isso não agrada a Deus. Seleciona quem você quer e despreza quem você não quer. E diz que está cheia de Deus. Tem muita gente que vai ter surpresa. Já viu na Bíblia? No dia final. Mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, eu fui líder, passei anos e anos em liderança, eu preguei que rachava, eu ganhei muitas almas. Sai de junto de mim que eu não te conheço. Era um poço de intriga, uma língua que só o sangue, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Tem que tirar o embaraço, tem que tirar tudo aquilo que está pesando, para a gente ter uma vida livre. Agora também o apóstolo fala de outra coisa, a gente tem que correr com perseverança. Sem perseverança ninguém consegue fazer a obra. É insistir. A vida cristã exige perseverança. É interessante que ele faz um comentário aqui, o autor, que eu achei realmente curioso. Ele diz assim, cerca de 3 milhões de pessoas saíram do Egito. E destas, somente 2 chegaram à terra prometida. Misericórdia. Você sabe da história? Quem lembra das 2? Josué e perseveraram. Os contemporâneos dele todos morreram. Quem entrou foi os filhos que foram nascendo. Mas aquele pessoal que incrédulo falava mal, criticava Moisés, metia o pau em Arão, queria bezerro de ouro, uma maior confusão. E era povo de Deus, viu? O que tem de povo de Deus que não vai entrar na terra? Só é ler a Bíblia. Que, aliás, que não é povo, que diz ser povo de Deus, mas tem uma vida de intriga, tem uma vida, sabe, de separação, de acepção. Isso dentro, no meio do povo de Deus, tira o embaraço. 3 milhões de pessoas saíram do Egito, e dessas somente 2 chegaram à terra que mana leite e mel. Tem um reverendo no seminário presbiteriano, professor de grego, pastor Clóvis. Aí a gente passava, tinha um grupo de seminaristas conversando. Ele, ei, vigie, viu? Era pastor Clóvis. Vigie, viu? Se não perseverar, como Caleb e Josué, não entra não, viu? Pode terminar o curso de bacharel, viu? Pode até ser consagrado, mas não é assim não, viu? Tem que perseverar para entrar na terra de Canaã. Toda vez esse homem dizia, a gente já vem, ele já vai dizer ali, ó. Ei! Caleb e Josué, viu? Vocês sabem da história, né, que aconteceu, né? Tem gente que vê todo tipo de empecilho gigante para não fazer a obra de Deus. Se é cedinho, estou cansado, acordei cansado. Como é que a pessoa acorda cansada? Tem que tomar um remédio. A pessoa passou a noite todinha deitada, ou não foi? Acordou, está cansado. Se o culto é à noite, eu não posso, porque o dia foi luta. E à noite, irmão? À noite foi trevas, não sei o que é isso. Nunca vai estar satisfeito para a obra de Deus. Se o culto começa de 10 horas da noite, pode ter certeza que a gente vai chegar aqui de 10h30. Nunca prioriza as coisas de Deus. Aí ele fala aqui de perseverança. E aqui, irmãos, os que perseveram são coroados.
Já viu em Mateus capítulo número 24, 13? Aqueles que perseverar até o fim. Segundo lugar, Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte. Bendito seja o nome do Senhor. 2 Timóteo, Apocalipse também 4. 2 Timóteo 4, 7, 9, Paulo diz: eu combati o bom combate, completei a carreira e eu guardei minha fé. Quem eras tu, hein? Chegava rápido, chegava na igreja com alegria, era o primeiro e tal. Aí tem uma música que diz assim: lá no coral faltou a tua voz, faltou na banda um instrumento teu. Já viu essa música? Tem pessoas que já não tem mais a bateria dos homens, cantaram tanta música e agora não sei para onde estão, que tamborim estão cantando, porque já não estão mais conosco. E não são pessoas de mais de 60 anos não, viu? Eu estava vendo outro dia, mandaram para mim a foto do aniversário, eu disse: eita, que é homem, onde é que eles estão? Aí alguém cantou a música assim, ó: onde está aquele povo barulhento? Já viu essa música? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer, né, que aquele povo foi embora para Sião. Onde está a juventude da igreja? Eita! E os irmãos do ciclo de oração? Só veio 12. E a igreja que orava, muito tempo se alegrava. Eles foram também lá para Sião. É bonita essa música, é Cleide de Oliveira, né? Vamos cantar. Onde está aquele povo? Cadê aquele povo? Onde está? Nenhum mais. Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. É, irmão, muita gente vai sentir falta da igreja. Não vai ser a pandemia não, porque quando Noé entrou todo mundo, foi que Deus mandou Noé: fecha agora. Mandou fechar ou não mandou? Lembra dessa história? Fechou a porta: abre, Noé, abre. Era cacetada. E não entrava. Os animais obedeceram e entraram. E o povo rebelde, aí acabou. Principalmente aquele povo que tirava onda com Noé. Velho doido. Tem gente que está no meio da gente, mas não serve ao Senhor. É outra história. Então, perseverança. A perseverança é uma das principais características do atleta cristão. O prêmio, o galardão, a recompensa estão reservados para aqueles que perseveraram e chegaram até o fim. Qual foi a área da sua vida que você mais desanimou? Cuidado para não ser a área cristã, a área da espiritual. E para terminar, o autor diz assim: olhando para Cristo e olhando firmemente para Cristo. Está ouvindo? Olhe para Cristo. Porque se você olhar para o pastor Samuel, vai encontrar defeito. Se você olhar para o seu pai, se vier pai vivo, ainda vai encontrar defeito nele. Ou não? Se você olhar para seu filho, que você ama tanto, dá tanto cheiro nele, no neto, vai encontrar defeito. Olha para Jesus para tu ver. Olha para Jesus. Aquele marido que você dá um elogio, que bota ele na última estrela. Cuidado. Tem defeito, você sabe, eu sei. Aquelas pessoas que você seleciona, sabe, só basta fazer um comentário no grupo, você bota tanta coisa, mas quando vai outra irmã que você não gosta, fica de graça. Sabe disso ou não? Só bota conversa com quem gosta, quem não gosta, deixa para lá. Isso tudo no meio do povo. Vai mesmo. Olha que a gente fora do céu. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Aí finalmente eles perseverar, porque os nossos olhos precisam estar fitos em Jesus. É uma pergunta: por que olhar para Jesus? Aqui tem algumas respostas. Porque Ele é o autor da nossa fé. Por que olhar para Cristo? Porque Ele é o comunicador da nossa fé. Por que olhar para Cristo? Porque Ele é o nosso líder. Essa igreja não é do pastor Samuel, essa igreja é de Jesus. Tem gente pensando que é dono da igreja, dono do departamento, dono de tesouraria. Tem gente aí na maior confusão no mundo, porque acha que é dono.
e fica se comunicando às escondidas com A, com B, com C, e não se comunica com o restante. Está assim, ó, de líder. E os irmãozinhos, ninguém sabe de nada, só sabe, interessa a quem quer. É um grupo bem resumido. Imagina que ninguém está vendo. Imagina se a gente vê, imagina Jesus, hein? Imagina Cristo. Eles aqui, olhando para Jesus, porque Ele é o nosso orientador, é dele que vem a nossa fé, o nosso alvo é Jesus. E aqui tem uma ilustração que eu queria contar para vocês, para terminar. Essa ilustração eu achei interessante. Existe a história de um prisioneiro condenado à morte, que teve a oportunidade, deixa eu ler aqui, de percorrer uma avenida longa, onde milhares de pessoas contemplavam-no, e ele levava uma taça cheia de água. Se porventura daquela taça de água caísse uma gota, ele morreria. Uma multidão e aquela pessoa condenada à morte. O único jeito dele escapar da morte era passar com aquela taça d'água sem derramar um pingo. Ela estava nas bordas. Ele tinha que ter bem concentração. Veja o que aconteceu. Escuta aí. Então, ele levava uma taça cheia de água. Se porventura dela caísse uma gota d'água, ele morreria. E estavam ali os algozes dele todos esperando ele cair. Você sabia que tem gente que está esperando você tropeçar? Mas sabe por que você vai tropeçar? Porque você pertence a Jesus. Mas tem gente olhando, querendo ver o teu tropeço. Olha o que é que acontece aqui nessa ilustração. Caso contrário, se ele não derramasse uma gota d'água, Charlie, ele ia viver. E ali aconteceu que ele, tendo vencido aquele longo trecho, sem deixar cair sequer uma gota d'água na taça, alguém lhe perguntou: como foi isso? Qual foi o segredo? E ao que ele respondeu: durante o tempo todo, preocupei-me de olhar só para a taça. Era grito de um lado, era grito do outro, era gente falando, e ele: vai cair, ele. Não vai aguentar não. Não vai chegar não. É pastor novo, só passa 1 ano. Não vai chegar 2 anos. Vai cair. E ele olhando para a taça. E ele viveu. Olhe para Jesus. Não fica atrás de elogios não. Porque dentro do meio do trigo tem um joio, sempre vai ter. E eu quero dizer algo para você, não sei se vocês sabem, que o joio cresce, se torna líder e fica lá em cima. Mas é joio. Sabe que a gente deve olhar? Olhe para Cristo e faça a obra dele. Olhando para Jesus, o autor da fé. Siga em frente. Vamos cantar, Sâmia? Terminando, pode se aproximar. São 8h30, a gente vai 8h40, né? A gente está encerrando com essa música. E logo após essa mensagem musical, teremos uma oração encerrando o culto. Olhe para Jesus. Ele é o autor da nossa fé. Graça e paz, igreja. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu sou o teu protetor. Eu sou o teu fiel amigo, na alegria e na dor, porque tu te entristeces, alegra o teu coração. E lembras que ainda te amo, sou eu quem te tomo pelas tuas mãos. Aleluia. Se pelo
fogo passares, as chamas não te queimarão, ou nas profundezas dos mares, as águas não te afogarão. Louvado seja teu nome, ó Pai. Eu sou aquele que te Deus. guarda. Glória ao teu nome, ó Pai. Eu conheço os caminhos teus. Volte agora mesmo para mim. Eu te escolhi. Aleluia. E tu és meu. Vamos ficar de pé, todo mundo? Vamos lá. Quantas vezes nas horas de angústia A gente tem que olhar para Jesus mesmo. tu chegastes a dizer assim: É, Deus. o meu Deus não está me vendo. Parece que é chegado o meu fim. Não temas, eu estou contigo. Louvado seja teu nome, ó Pai. Onde queres que fores, eu irei. Toda a glória seja dada a ti, ó Pai. E das tuas iniquidades e dos teus pecados não me lembrarei. Se pelo fogo passares, Só Jesus nos livra. as chamas não te queimarão. É por isso que a igreja tem que olhar para Cristo, o autor da nossa Ou fé. nas profundezas Perseverar. dos mares, Aleluia. as águas não te afogarão. Oh, Deus grande, bendito seja teu nome, ó Pai. Eu sou aquele que te guarda. Aleluia. Eu conheço os caminhos teus. Santo de Israel. Volte agora mesmo para mim. Volte para Jesus, olhe para Eu Ele. te escolhi. Você é uma escolhida, você é um escolhido. E tu és Tire todo embaraço e volte para Jesus. Volte agora mesmo Todo o peso, para mim. todo o assédio do pecado. Eu te escolhi. Você é uma escolhida, você é um escolhido. E tu és meu. Obrigado, meu Deus, por essa noite de oração, de louvor e a tua palavra, Deus, que nos desafia a deixar todo embaraço e olhar somente para Jesus. Tira todo o peso, ó Pai. Se tem algo que está nos embaraçando, ó Deus, para não lermos a palavra, para não orar e para não vir para a tua igreja, tira esse embaraço, ó Deus. Coloca liberdade na vida do teu povo, ó Pai. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Obrigado pela tua palavra, olhando para Jesus, o autor da nossa fé. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém?